Graça e paz, amados. Com grande alegria e satisfação, estamos de volta para darmos continuidade à reflexão Momentos na Eternidade. E agradecemos a Deus por nos possibilitar esta grande bênção em nossas vidas. E hoje continuaremos com o tema Não Somos Órfãos, mas agora trataremos das evidências da nossa adoção. E para a base nas Escrituras Sagradas, nós estaremos examinando o versículo que está na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 6, versículo 17 e 18, que diz assim: Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, o estado de adoção concede-nos todos os privilégios da Igreja de Deus na terra, a influência consoladora do Espírito Santo, a direção de seu conselho, a proteção de sua graça e o penhor da herança eterna dos santos na glória. Que maravilhosa esperança eles nos inspiram! Bem disse o apóstolo João: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João, capítulo 3, versículo 2. O que nos evidencia a nossa adoção? Por meio da redenção, Deus tomou as providências para nos adotar e registrou nas Escrituras a sua intenção, para que tivéssemos a certeza de que fomos adotados. Como saber que somos nascidos de Deus? Qual a necessidade de tal testemunho? Não basta que a operação de que somos filhos adotivos de Deus tenha sido realizada? É natural que Deus esclareça a nossa adoção na família celeste. Essa informação é essencial à nossa paz e também nos traz conforto. Imagine um homem preso injustamente. Digamos que a sua inocência seja provada algum tempo depois, e ninguém o informe disso. A certeza do perdão divino é ainda mais necessária ao ser humano. Ser salvo é uma coisa, ter conhecimento da salvação é outra completamente diferente. Não teríamos alegria alguma na vida sem o testemunho de que somos verdadeiramente salvos. Como, então, podemos saber que fomos perdoados? Lemos nas Escrituras: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Portanto, duas testemunhas confirmam que somos filhos de Deus, uma no céu e outra na terra. O Espírito Santo, conhecendo as coisas de Deus, informa-nos que recebemos o perdão divino. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 9 ao 12. Já o nosso Espírito, conhecendo os nossos sentimentos, confirma o testemunho do Espírito Santo. O nosso Espírito é uma fonte importante de conhecimento. Por ele tomamos consciência de nossas emoções, de nossas vontades e de todo o nosso interior. Lembramos o que éramos e conhecemos o que somos. Comparamos os nossos sentimentos e experiências com o que a Bíblia diz a respeito deles. Por exemplo, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. Se sinto afeição especial por um estranho desde o momento em que sou informado de que ele é um cristão, se me convenço de que ele é um verdadeiro crente e passo a amá-lo como irmão por causa da imagem de Cristo nele, então posso dizer que realmente passei da morte para a vida. E se amo a Deus, é porque fui nascido de Deus, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, versículos 6 e 7. Se tenho zelo pela sua glória e pela prosperidade da igreja, porque é a causa dele, então posso concluir que sou filho de Deus. E por último, se posso perdoar injúrias, se não sou mais propenso à vingança, à amargura ou à maldade, e se me sinto capacitado por algum poder celeste a perdoar, de onde vem essa convicção? Lemos na Bíblia que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. Essas virtudes são as marcas do cristão verdadeiro, e se as possuo, posso concluir que faço parte da família de Deus. Esse é o testemunho de nosso espírito. Ele tira as suas conclusões após examinar diversos fatos. Quanto maior o número de fatos, mais forte a convicção de que somos filhos de Deus. No entanto, as evidências que obtemos são suficientes para nos dar algum conforto, mas não a certeza absoluta de que somos filhos de Deus. Para isso, precisamos de outro testemunho, o do Espírito de Deus. O testemunho do Espírito de Deus é muito mais convincente que o de nosso espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. O nosso perdão ocorre na mente de Deus e o Espírito Santo, penetrando as profundezas de Deus, as quais nenhum ser humano pode atingir, dá testemunho de que fomos perdoados. O testemunho do Espírito pode ser definido como a certeza que o homem tem em Deus de que os seus pecados foram perdoados e de que foi reconciliado pela graça divina. Esta é a nossa convicção. Os que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam para andar no caminho de Deus podem, pela fé baseada nas promessas de Deus e pelo Espírito que os habita, a descobrir o favor divino, ter a infalível certeza de que são salvos. O ser humano, portanto, obtém de Deus a certeza de que os seus pecados foram perdoados. E o testemunho do Espírito é aquela sensação interior na alma, pela qual o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, que Jesus Cristo nos amou e entregou a própria vida por nós, e que todos os nossos pecados foram apagados e fomos reconciliados com Deus. O testemunho do Espírito difere do testemunho de nosso espírito, pois é direto, simples e não deixa dúvidas. Muitas vezes, talvez quase sempre, ocorre antes do testemunho de nosso espírito. Ele sempre toma a dianteira no caso de pessoas que não recebem instrução adequada. As conversões mais espetaculares acontecem assim. O testemunho de Deus chega ao coração primeiro e só depois se une ao testemunho do Espírito humano. O testemunho do Espírito Santo também pode vir depois. O cristão talvez não esteja certo de que realmente experimentou a conversão. Ele pode, nesse caso, perguntar diretamente a Deus, comunicar-se com Ele e obterá a resposta. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. Salmos 94, versículos 9 e 10. A visão, a audição e os demais sentidos nos foram dados para que nos comuniquemos uns com os outros. Mas Deus pode comunicar-se com a nossa alma sem a intervenção deles. O modo como o testemunho do Espírito Santo nos é comunicado é um verdadeiro mistério, porque o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. João 3:8. Esse testemunho renova-se muitas vezes na experiência do cristão. Nenhuma dúvida pode permanecer diante do Senhor, porque Deus que disse que das trevas resplandece-se a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. 2 Coríntios 4:6. Alguém pode se perguntar qual a necessidade de 2 testemunhos. Um só não bastaria? O testemunho de nosso Espírito é necessário não para confirmar o testemunho do Espírito Santo, mas para nos dar a certeza de que este é verdadeiro. Se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 21. É como a relação entre o empreiteiro e o arquiteto. Um confirma a qualidade do trabalho do outro. Entretanto, as emoções humanas são mais complicadas
Por isso, a necessidade de um testemunho direto. Que faria o ser humano se fosse guiado apenas pelo próprio coração? Por esse motivo, Deus não deixa a nossa alma sem orientação, e a sua comunicação é direta. Ele nos diz: os teus pecados te são perdoados, e então temos certeza de que somos filhos de Deus. Outra dificuldade para a falta de testemunho é a iniquidade natural do coração humano. Assim, como iremos confiar em nosso julgamento apenas? Precisamos de uma testemunha infalível, e essa testemunha é o Espírito Santo. Alguns abusam dessa doutrina, alegando direção do Espírito Santo, acrescentam coisas à revelação de Deus. Mas o único ponto sobre o qual essas duas testemunhas estão comprometidas a testemunhar é este: sou realmente filho de Deus? Que estes testemunhos estejam juntos. A resposta positiva de nossa consciência para com Deus e o testemunho do Espírito Santo é o que nos basta. A possibilidade de comunicação direta entre Deus e os seus filhos desfaz os argumentos da necessidade de confissão auricular e a doutrina da absolvição sacerdotal. Se temos o privilégio de receber a absolvição do próprio Deus, seria razoável dizer que o homem que diz a outro: os teus pecados estão perdoados, está querendo tomar o lugar de Deus? O crente deve cuidar em dar bom testemunho e clamar continuamente a Deus, até que o Espírito Santo lhe fale ao coração: Abba, Pai. Sem esse testemunho, ele não alcançará a paz estável, nem conseguirá superar as dúvidas e temores. Mas, quando recebemos o Espírito de adoção, ele nos traz essa paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. E que afasta qualquer dúvida ou temor. Ele guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus e nos fará produzir o genuíno fruto do Espírito. Necessitamos, portanto, de ambos os testemunhos. Que nós possamos, amados, estar cada vez mais alinhados com o Espírito Santo, nos tornando um só Espírito com o Espírito Santo, para que esse testemunho seja cada dia mais verdadeiro e mais eficaz em nosso peregrinar por este mundo, em nosso caminhar por esta vida, que nós possamos verdadeiramente estar conscientes e convictos de que somos filhos de Deus, adotados por Deus por meio de Cristo Jesus, e que, através da nossa obediência e submissão ao Pai Celestial, jamais seremos retirados dessa condição e tirados desta proteção divina e desta habitação eterna num breve porvir. Esta é a minha oração e quero deixar aqui o meu pedido a Deus para que eu possa, em nome de Jesus, em breve retornar com mais uma reflexão em momentos na eternidade. E quero deixar aqui agora a minha saudação. Que a graça, a paz, o amor de Cristo e o poder do Espírito Santo e o testemunho do Espírito Santo testemunhe no nosso espírito de que somos filhos de Deus. E deixar também o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.